paz do Senhor a todos. Já vai deixando o seu like, já vai deixando o seu comentário nos outros vídeos, nesse também, após assistir. Vai compartilhando com seus amigos. Faremos esse estudo que o título é O Seio de Abraão e o Rico e Lázaro. A mesa do rico e a mesa com Abraão. Desejoso de fartar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Lucas 16, 21. Nós vamos aqui nos ater apenas à questão da mesa. Estamos no título ali, a mesa do rico e a mesa com Abraão. Então, aqui, o primeiro versículo está nos dizendo que o Lázaro desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino de Deus. Mateus 8, 11. Lázaro, que antes mendigava da mesa do rico, estará à mesa com Abraão num banquete no reino dos céus, em contraste ao que vivia antes. Então veja que Jesus está dizendo aqui em Mateus 8, 11, que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó, à mesa com eles. Onde? No reino dos céus. Então, há aqui um contraste entre o Lázaro, que estava aqui mendigando da mesa do rico, e aqui Jesus está dizendo que quem seguir a Cristo, guardar os seus mandamentos, assentará com Abraão, Isaque e Jacó à sua mesa no reino dos céus. É um grande banquete que será servido, para aqueles que guardam os mandamentos do Senhor. Então, guarde essa informação sobre a mesa do rico e a mesa com Abraão. Como que era a mesa no passado, em Roma, no tempo de Roma? Era chamada de triclinium, ou triclinio, que vem ali do latim triclinium. O que é isso? É uma mesa em forma tipo um U. Ela tinha 3 partes, por isso se chama de tri, Eram 3 partes e vinha com como se fossem umas almofadas assim, ao redor, como estão aqui, e eles ficavam deitados mais ou menos quase de bruço, ou até apoiados num dos braços, para a sua ceia, Então vejam aqui, isso aqui é uma coisa antiga, de tipo de arqueologia, de descoberta, e aqui é uma formação, artística de como teria sido também a mesa antiga no templo de Jesus. Triclínio, a mesa em forma de U. Naquela época, as refeições eram servidas numa mesa baixa, com um sofá ao centro e outros sofás à direita e à esquerda da mesa, formando um U. As pessoas que vinham à mesa ficavam reclinadas sobre o cotovelo esquerdo. Então, ao utilizar a expressão seio de Abraão, Jesus estava se referindo a uma cena em que o mendigo era o convidado de honra num banquete ao lado de Abraão, o principal patriarca dos judeus. É nítido o contraste pretendido por Jesus ao utilizar a expressão seio de Abraão. Aquele mendigo que desejava receber simplesmente as sobras da mesa do homem rico, agora é visto em um lugar de destaque, reclinado sobre o peito de Abraão no banquete. Assim também fazia o apóstolo João, quando se assentava à mesa com o Senhor Jesus. E aqui está o versículo de João 13, 25. Reclinando-se este mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou-o: Senhor, quem é? Aqui, esse versículo trata-se do momento em que Jesus diz que alguém vai traí-lo. E Jesus estava a uma mesa como essa, em forma de triclínio, em forma de um U. 3 partes da mesa.
E aqui nos é dito que Lázaro estava no seio de Abraão. E o João, quando ele está à mesa da ceia com Jesus, ele reclinava sua cabeça ao seio de Jesus, ao peito de Jesus. Então vamos vendo que seio não é necessariamente um local em si aonde Lázaro estaria após a morte, no sentido de o nome do local, né? Seio significa estar junto de, né? Vamos ver mais à frente um pouco. Estou adiantando até um pouquinho aqui, mas é para vocês já irem com esse pensamento, com esse entendimento nessa direção, que nós vamos explicar um pouco mais detalhado aqui para frente. Então vamos vendo que o formato da mesa diz muito para a gente e em relação a como eles ficavam na mesa, para que a gente possa entender a questão de estar ao seio de Abraão, tal como o discípulo amado estava no seio de Jesus, também à mesa. Então a mesa vai falar muito para nós com relação às bodas do Cordeiro, com relação ao ser um convidado de honra para a festa do Senhor. Então tem vários significados. É importante para nós sabermos essa informação sobre a mesa, porque Lázaro estava querendo receber da mesa do rico. E após a sua morte, Lázaro é visto no seio de Abraão. Que ali Jesus está retratando Lázaro num banquete de honra junto com Abraão, em um contraste enorme ao que ele vivia antes. É isso que Jesus está demonstrando nessa parábola. Vamos ver mais detalhes. Assentar-se à mesa é uma grande honra. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que ele fala. João 13, 23, 24. É possível, então, aqui está Jesus, né? Que João fosse esse daqui, estado reclinado à mesa de Jesus. Aqui talvez fosse até o próprio Judas, porque Jesus deu o bocado, né, de pão aqui a quem estava aqui ao seu lado. É possível que Pedro estivesse por aqui, nesse lado de cá, apontando, pedindo para que João apontasse, né, acenando daqui para João, para que João perguntasse ao mestre, já que João estava reclinado ao peito do mestre. João perguntaria ao mestre quem era que estava para trair-lhe. Então, é esta aqui a cena da última ceia. A mesa da ceia das bodas do Cordeiro no reino de Deus. Vamos ver aqui o versículo de Lucas 14, 15. Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus: felizes os que irão sentar-se à mesa no reino de Deus. Outro versículo aqui e disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, 9. É claro que nós não podemos estar aqui pensando que nós estaremos sentados numa mesa. Que tamanho seria essa mesa para estarmos sentados numa mesa e sermos ali servidos por Jesus, como eu já ouvi muitos falarem, né? É uma forma poética de se falar. Porque que tamanho seria essa mesa pelo mundo todo, pelas todas as pessoas que foram salvas desde o passado até o fim, até Jesus voltar? Muita gente, né? É uma forma de dizer que estaremos junto de Jesus, comemorando. Estaremos junto com Jesus felizes, ceando com Ele em grande fartura, em grande alegria. É esse o significado. Então não podemos ver uma mesa como essa que está aqui, mostrando para a gente com cadeiras e a gente sentado aqui com Jesus. Não é esse o sentido, né? Mas é um sentido de você estar com Jesus sendo convidado de honra. Porque estar à mesa do rei é realmente um local de muita honra, né? De muita honraria para cada um de nós. Então podemos entender que as bodas do Cordeiro é você estar junto à mesa do Cordeiro, comendo na festa de casamento em que a igreja, que somos nós, estará participando com Cristo. Não podemos literalizar esse tipo de coisa, mas é ali um simbolismo
do que realmente o texto quer dizer, que nós estaremos juntos, casados, né? Seremos a esposa do Cordeiro e estaremos numa festa vivendo com Jesus eternamente. Mas ele vai dizer que as bodas do Cordeiro é no reino de Deus. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui mais para frente. A última ceia. Então aqui está um sinalzinho de positivo, que certamente foi nesse molde aqui, que realmente foi a última ceia, e não neste molde aqui abaixo. Está um X aqui, dando negativo, porque essa gravura, né, que foi pintado pelo artista não condiz com a realidade bíblica. Marcos 14, 25 vai nos dizer: eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Lucas 22, 18. Pois vos digo que desde agora não beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então, beber vinho, beber do fruto da vide, é se alegrar, é estar nas bodas. É um simbolismo do casamento do Cordeiro com a igreja. E ele está dizendo que isso será no reino de Deus. Que ele só vai beber de novo quando vier o reino de Deus. Né? Está escrito aqui em 22, versículo 18 de Lucas, que é até que venha o reino de Deus. Tal como ele ensinou a gente a orar no Pai Nosso. Né? Venha o teu reino. Então ele está apontando para que o reino esteja num local. Vamos caminhar com relação a essa direção de pensamento. Né? Que as bodas do Cordeiro serão no reino de Deus. E onde serão as bodas do Cordeiro? Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele então me arrebatou em espírito sobre um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, com a glória de Deus. Seu esplendor é como uma pedra preciosíssima, uma pedra de jaspe cristalino. As bodas do Cordeiro e a igreja serão no reino de Deus. Aqui está nos apontando, nós estamos caminhando para mostrar que as bodas do Cordeiro, que acontecem numa festa que tem mesa, vamos colocar assim, né? Vinho, para que bebamos, Jesus beba conosco, como ele disse que só vai beber de novo no reino, só vai beber quando o reino vier para nós, e que, como falamos há pouco, devemos continuar orando, venha o teu reino. Então a noiva do Cordeiro, que somos nós, a igreja de Cristo, aqui é visto por João descendo do céu. Como já falei em outros vídeos, e é importante repetir, não quer dizer que nós, como igreja, estamos no céu, nesse momento que João viu. Não, João está vendo a representação da igreja como uma cidade estando lá no céu. Mas a igreja, nesse momento que João está vendo, como corpo de Cristo, ela está aqui na terra, passando por todas as dificuldades da grande tribulação. Porém, quando Jesus estiver voltando, ele vai glorificar o nosso corpo na sua volta, e aí sim, nós seremos a cidade santa, a noiva amada, que casaremos com ele, que nos uniremos em matrimônio com Jesus Cristo para todo sempre, porque já estaremos com o corpo glorificado. E Jesus vindo traz esse galardão sobre nós, mais uma vez usando uma simbologia de cidade santa, em contradição com a cidade prostituta, que Apocalipse também vai estar apontando para nós, que seriam ali 2 povos, os povos fiéis ao Senhor, que é chamado de Santa Cidade, e o povo infiel ao Senhor, que é chamado de uma cidade prostituta. Então essa cidade vai descer para que possamos participar das bodas do Cordeiro. Nós seremos transformados e participaremos das bodas do Cordeiro no reino dos céus. E onde será o reino de Deus, o reino dos céus? E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor
e um será o seu nome. Zacarias 14, 9. Então está dizendo que o rei será sobre toda a terra. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. Veja aí que Jesus usa a palavra mais agora, ou seja, o reino será dele quando ele voltar. Naquele momento que ele morreu, o reino ainda não estava totalmente implantado aqui na terra. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. Lucas 11, 2. Então, o reino de Deus será na terra. Se a noiva do Cordeiro descerá do céu à terra, é porque o reino de Deus será na terra. Assim sendo, devemos entender que as bodas do Cordeiro, que serão no reino de Deus, também acontecerá na terra. É simples de entender, né? Jesus está aqui apontando que o seu reino será aqui na terra. Aí vai usando as bodas do Cordeiro, vai usando a palavra reino de Deus, venha o teu reino, vai usando a mesa com Abraão, Isaac e Jacó, vai usando a palavra dizendo que ele não beberá vinho de novo até que o reino venha. Então isso tudo é para que a gente faça um estudo, para que a gente se aprofunde na palavra e junte tudo e vai nos apontando onde realmente Jesus está dizendo que será o seu reino. E podemos entender que ele está apontando para essa terra, que será uma nova terra, já totalmente transformada, onde não haverá maldade, onde não haverá mais morte, dor, doença, enfermidade, nada disso. Aí sim, o reino do Senhor será maravilhoso com todos nós. Mas vamos continuar o estudo. O seio de Abraão não é o paraíso. Lázaro não estava no paraíso. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18. Então vamos ver aqui, ó, seio de Abraão ou seio do Pai. As duas palavras que se encontram nesses dois versículos diferentes, né? A mesma palavra nesses dois versículos diferentes. Seio da família, estar junto de. Então, seio de Abraão ou seio do Pai significa estar junto do Pai, estar junto de Abraão. E Abraão era o patriarca dos judeus e eles tinham um entendimento de que Abraão estava guardado com Deus. Não necessariamente no céu, não é esse o entendimento dos judeus, mas que estava guardado em um lugar bom. Então, quando Jesus usa a palavra que o mendigo Lázaro, ao morrer, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, ele está querendo dizer que o mendigo Lázaro foi levado a estar junto de Abraão. E estar junto de Abraão, naquele contexto da parábola do rico, em que Lázaro estava querendo comer das migalhas que caíam da mesa, agora Lázaro estaria num momento de grande honra à mesa com Abraão. Agora nós vamos ver que Lázaro está no mundo dos mortos, recolhido ao seu povo, junto de seu povo, no seio do seu povo, aguardando a ressurreição, mas já tem a entrada garantida no paraíso, reino, quando Jesus voltar, tal como o malfeitor da cruz. Vamos agora mostrar alguns versículos que vai falar sobre essa questão de recolhido, ao seu povo. Aqui, ó, Deuteronômio 32, 50. E morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Gênesis 35, 29. E Isaque expirou, e morreu, e foi recolhido ao seu povo, velho e farto de dias, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então,
Estamos vendo aqui que ser recolhido ao seu povo está falando da alma. Não está falando diretamente de uma sepultura. Está falando de ir ao mundo dos mortos. Diz aqui que Isaac morreu e foi recolhido ao seu povo. E que os seus filhos o sepultaram. Então está falando de duas coisas. Está falando de que a sua alma foi recolhida ao seu povo. Que povo? O povo que já tinha morrido. A sua família, parte da sua família, do seu povo que já tinha morrido. Então, quando ele morreu, ele foi recolhido a esses. Foi para o seio destes. Foi para o seio da sua família. Foi para o seio do seu povo. E o seu corpo foi sepultado. Então, quando diz que Lázaro foi para o seio de Abraão, ele foi recolhido ao seu povo. É isso que o texto está dizendo. Sheol ou Hades, o estado intermediário, o mundo dos mortos. Então aqui está, nesse mundo dos mortos, aqui nesse lado o lugar de tormento, aí tem um abismo separando, e no lugar de descanso está o outro lado. Não é que o nome desse local aqui se chama seio de Abraão. Não, aqui é o local de descanso. No mundo dos mortos, no Hades, que é em grego, ou no Sheol, que é em hebraico. É o mesmo local em que uma parte é lugar de tormento, tem um abismo separando, e o outro lugar é um lugar de descanso. Agora nós vamos falar uma coisa interessante aqui sobre a situação de erguer os olhos. Muita gente vai entender que lá o Hades, o rico estava na parte de baixo e Lázaro com Abraão estava em cima, porque a frase usada é levantou os olhos. Só que essa figura aqui não é a figura que realmente devemos entender que a Bíblia está querendo dizer, mas sim esta aqui. Porque vejam que erguer os olhos nem sempre está querendo dizer que você tem que olhar para cima. Olha, veja aqui João 4,35, só a parte B. Erguei os vossos olhos e contemplai esses campos, que estão brancos para a ceifa. Veja que contemplar campo para a ceifa, você não olha para cima para ver um campo. Né? O campo não está em cima, o campo está na sua frente. Então é num sentido como se você tivesse que abrir os seus olhos. Né? Olhe para frente, olhe para lá para frente que você vai ver os campos. Outro versículo aqui, Gênesis 13:10, só a parte A. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada. Ou seja, Ló olhou para frente e viu, né, toda aquela montanha, aquela campina toda verdinha. Ele não olhou para cima, porque campina não está no alto, não está nas nuvens. Né? E aqui então a mesma coisa, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, essa é a figura correta. Ele olha ao longe, no sentido reto mesmo. Ou seja, está no mesmo local, o Hades. Tanto a parte de descanso, quanto a parte de tormento. E como dissemos já, e gostamos sempre de reafirmar, seio de Abraão era um significado de simplesmente Lázaro estar guardado em um bom local com o Senhor, aguardando a ressurreição. Ele vai estar junto de Abraão, junto no seio da sua família. O malfeitor da cruz foi ao paraíso no dia da morte. Aí tem esse texto que já falamos no estudo passado, Lucas 23:43, que vai dizer, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então aqui nós vamos agora falar um pouco sobre, será que paraíso é o mesmo local que céu? Paraíso é o mesmo local que seio de Abraão? Então vamos ver aqui, ó. Jesus prometeu ao malfeitor naquele dia que este, o malfeitor, estaria no paraíso quando ele, Jesus, voltasse ao seu reino na terra e não no céu. Jesus não estava prometendo ao malfeitor da cruz um lugar lá no céu. Estava prometendo um lugar no paraíso. Então eu continuo aqui. Portanto, tanto o malfeitor quanto Lázaro estão no Hades aguardando a ressurreição. Então aqui paraíso está apontando para o reino de Deus. E Lázaro estava simplesmente
como se fosse num estado intermediário. Não é purgatório. Ele está num estado intermediário, onde ele tem consciência, onde o rico também tinha consciência, inclusive falou que ele tinha 5 irmãos aqui na terra, e que Abraão mandasse Lázaro ir lá falar com os seus irmãos, que não fosse para aquele lugar. E essa informação de que ele está lembrando que ele tem 5 irmãos, nos dá um entendimento de que ele, o rico, já estava em tormento assim que ele morreu. E não era algo depois do trono branco, depois do julgamento do trono branco. Porque depois do julgamento do trono branco, os irmãos dele já não estariam também mais com chance de se salvar. Mas Jesus conta na parábola que ele diz, não, lá tem Moisés e os profetas. Tem a lei e os profetas, as escrituras, a profecia do Senhor. Eles que os ouçam. Então eles ainda teriam chance de se salvar. Então aqui Jesus está apontando que alguém, quando morre, ele já vai direto para ou o lugar de tormento, se ele não serviu a Cristo, ou para o lugar de descanso, junto de Abraão, junto, com o seu povo, recolhido ao seu povo, em lugar de descanso. Ainda não é o paraíso, ainda não é o reino de Deus, porque o reino de Deus ainda será no futuro, quando Jesus voltar. E também não é o céu. Não é o céu, porque ninguém vai para o céu. A Bíblia diz que ninguém foi ao céu, senão aquele que de lá desceu. Jesus, aquele que também subiu. Então ninguém está no céu. Estão todos num lugar intermediário. Estão todos no mundo dos mortos, aguardando a ressurreição. Uns aguardando a ressurreição na volta de Jesus, para a glorificação do corpo, e o outro aguardando a ressurreição após os 1000 anos do reinado de Cristo, para o juízo do grande trono branco. Então eu espero que vocês tenham entendido esse estudo, que Deus possa ter falado mais profundamente ao coração de vocês. Se algo não ficou muito bem explicado, podem perguntar. Se a gente souber, a gente vai responder a vocês. Então, que Deus abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. A paz a todos.